Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia. E hoje o assunto é ética e sociedade. O que é ética e o que é sociedade? E onde é que as duas se encontram? A ética é um conceito, que fala sobre a teoria do comportamento humano. É uma teoria, a ética é uma teoria, uma ideia teórica que pretende, então, falar sobre essa prática humana, o comportamento humano. Essa mesma ética, ela é feita de algumas partes, e duas delas são a moral e os valores. A ética é uma teoria, então é uma ideia, e ela precisa realizar essa ideia de como se dá o comportamento humano para que a gente possa entendê-la. Então a ética é feita da moral e dos valores. Moral é um conceito coletivo, é alguma coisa que todos nós acordamos que está correto e todo esse grupo social da qual nós fazemos parte aceita esses comportamentos como absolutamente naturais. Contudo, a moral muda com o tempo e com a cultura. Por exemplo, 1800, nesse país, era moralmente aceito que tivéssemos escravos humanos. A sociedade achava que estava tudo bem. É óbvio que sempre entre nós vão haver os que são contrários. Por quê? Porque aí entra a questão dos valores. Os valores são individuais e imutáveis, ou seja, honestidade é honestidade em 1300, 600 a.C., 1800, 2016. Não muda. O que é ser honesto? É isso aí. Integridade, solidariedade, valores pessoais imutáveis. Tu carrega com ele, independente da sociedade achar que pode. Pode ter escravos em 1800? Pode, contudo eu sou o contrário. Não só não tenho, como vou lutar contra. Aí as pessoas intervêm. Sempre que a moral, ou seja, sempre que a crença coletiva for de encontro, bater de frente com o que tu acredita nas tuas pessoalidades, pulam desse cerco alguns comportamentos que são, às vezes, dependendo de como a sociedade está organizada, subversivos, contrários. E a gente vê isso nas manifestações, cada vez mais. Com o advento das comunicações compartilhadas, com as mídias, todas aí, com as redes sociais, cada vez mais as pessoas se interam e têm informações sobre o que acontece nesse conjunto inteiro, nesse grupo inteiro que é a nossa sociedade. Cada vez que a gente tem uma visão de como a sociedade está se comportando, tu te posiciona. Hoje vivemos alguns embates políticos importantes dentro do nosso país, estamos às vésperas de um novo impeachment, só aconteceu um até hoje na história da República Brasileira, que foi do presidente Collor, e vivenciamos hoje esse momento de talvez um segundo impeachment. Todos nós, neste momento, temos uma opinião a respeito disso. Independente de aparecer lá assim a propaganda, 99,9% das pessoas querem o afastamento da atual presidente. Tem 1% que diz não. Ou mesmo, 99% são desfavoráveis ao afastamento. Tem 1% que diz não. O que motiva isso? Que mesmo que a mídia diga, que mesmo que as redes sociais acreditem que é aquilo ali, que mesmo que haja uma tendência do poder que está instalado a fazer com que tu acredite em determinadas coisas, não interessa. As tuas crenças pessoais vão sempre berrar mais alto. Por isso há discussões. E por isso aquela máxima que é do sistema capitalista, para que nós nos mantiver sempre isolados em silêncio, de que política, religião e esporte não se discute, é uma falácia, que é uma mentira filosófica. Se tu continuar acreditando nisso, tu não vai fazer uma avaliação crítica nunca dos momentos. E isso te mantém numa ignorância social. Essa ignorância serve a quem? Ao poder institucionalizado, ao poder que aí está. Então a moral varia. Culturalmente hoje ainda são aceitas em várias regiões lá do Oriente Médio que meninas sejam mutiladas, tenham retirado o seu ímen para que não tenham desejos sexuais. É cultura, é deles. Existe um movimento internacional para parar com isso? Existe, claro que existe. Por quê? Porque entre nós, os seus valores dizem não, isso é um crime, isso é uma perversidade. Então há esse movimento. Já foi culturalmente aceito, por exemplo, que mulher era menos.
né? A mulher não tinha direito nenhum. A mulher só existia através ou do pai, ou do marido, ou do irmão. Precisava de um homem do lado. Hoje, todos os movimentos feministas nos dizem ao contrário. Já foi moralmente aceito que negros e índios não tivessem alma. Sabiam disso? Por muito tempo, né? Numa crença que a Igreja Católica difundia, que negros podiam ser escravos e índios também, porque eles não tinham alma, assim como os animais também não tinham. Isso se modificou. Então, a moral flutua, varia. Valores são teus. E a ética é composta dessas duas questões. O que o coletivo está pensando organizadamente, né? Mas tem que pesar também o que cada um de nós pensa individualmente. Dessas partes, então, surge a sociedade. Como é que ela se organiza? A sociedade é um sistema. O que é um sistema? É algo que é complexo. Complexo não é difícil, complexo é o que é feito de muitas partes. Então, a sociedade é esse sistema complexo, porque é feito de muitas partes, como uma teia, como uma rede, e essa sociedade, então, precisa desse conceito de ética para estabelecer as suas regras. Ética é, numa visão sociológica, é nada mais, nada menos, é um conceito muito simples, que as relações saudáveis entre os membros do mesmo coletivo. Isso vai desde a sala lá da tua casa, passando pela sala de aula, e chegando em qualquer teu mundo do trabalho, o mundo dos amigos, relações saudáveis entre membros do mesmo coletivo. O que tu entenderia por saúde? Né? Poder saber ouvir, primeira coisa, parar para pensar, não achar o tempo inteiro que as tuas ideias são as únicas no universo, existem outras ideias também, ouvi-las atentamente, ser solidário e generoso. Aí tu tem uma relação saudável, seja com o teu parceiro ou parceira, né? Seja com os teus filhos, com os teus pais, na tua relação nuclear familiar, seja em qualquer lugar. Se tu consegue te organizar pessoalmente nos teus valores enquanto ser humano, indivíduo, participante de uma sociedade, a ética para ti é algo absolutamente natural. Essa sociedade precisa, né? Sempre vai precisar da ética porque precisa estabelecer uma moral coletiva, ou seja, um senso coletivo, e esse senso coletivo só é feito através dos valores. Cada um de nós monta essa moral coletiva. Lembrando sempre que mesmo que moralmente algumas coisas sejam aceitas, alguns de nós vão fazer esse contraponto. E essa sociedade precisa disso para continuar avançando e entender que parte é essa. Não é possível mais, e muitos de nós já acreditam nisso, a destituição física e moral do planeta, né? Nós acabamos arrebentando com a nossa casa e agora vivemos um momento crucial de poder entender como é que tu chega a ter os teus valores, onde é que tu traz? Traz lá de casa muita coisa. Lá pelas cansadas, a gente começa a botar em xeque e pega tudo que nos serve e o resto deixa. Evolução natural. O pai e a mãe tiveram uma concepção e tu agora tem outra. É um exercício contínuo e necessário de muita informação e conhecimento. Tu só vai ter uma ideia que seja tua, de tua autoria, se tu estudar o suficiente, leres o suficiente para saber que desse teu conhecimento depende o que tu vai pensar enquanto ser humano que vive neste sistema que é a sociedade, de que forma tu vais intervir e contribuir. Porque o contrário disso é repetir, que nem papagaio, qualquer coisa que sai na televisão, qualquer coisa que sai nas redes sociais. Leu a notícia, achou interessante, checa a informação. Porque nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso. E, ao mesmo tempo, tanta apatia social e tanto analfabetismo político. Nós somos hoje fruto e consequência do que nós permitimos que acontecesse. A culpa do que existe hoje é de Deus, do governo, do pai e da mãe, de quem? Nada. E precisamos nos entender como pessoas que permitimos o que está acontecendo, porque depois que a gente nos empodera dessa possibilidade, opa, se eu permitir, eu vou despermitir. E aí há a possibilidade de uma intervenção no futuro. Por enquanto, vivemos uma sociedade organizada neste sistema, precisando da ética dessas relações para poder existir. E essa ética só existe se a moral vigente, conforme a moral vigente se organiza. Essa moral vigente só existe com os teus valores.
Esse é um ponto bem interessante da sociologia, tanto no Enem quanto as federais, lembrando sempre que estas questões todas, não só para as questões pontuais que caem na prova, mas essencialmente para te fazer aquele engorde da tua redação. Argumentos com consistência. Como é que se tem argumentos com consistência? Através da leitura e do conhecimento. Gostou? Achou que valeu a pena? Então entra lá, criatura, te inscreve para receber tudo isso no conforto do teu e-mail. Até a próxima, nos vemos em seguida.